Pessoal, eu acho que não tem sensação mais frustrante na vida do que você ter aquela certeza de que você poderia ter feito algo melhor em determinado setor, sabe? Você poderia ter entregado mais. E mesmo que você tenha entregado bastante, você sair de campo ali com uma sensação de que, poxa, cara, não era assim, o bicho não era tão grande, não era tão feio e dava pra gente ter saído com uma vitória. Eu acredito, sabe, que essa foi a sensação ali na cabeça da comissão técnica do Amazonas, e principalmente na cabeça do elenco, né? Porque, primeiro, você sabia, né, os jogadores sabiam que estavam enfrentando uma equipe muito forte, que sempre foi muito forte, e que estava brigando ali, tá em outra prateleira, que é o Goiás, e está brigando por um acesso, sabe? Então, assim, você já tem ali um nível de dificuldade que você sabe que você vai enfrentar nesse tipo de partida. Só que aí fica aquela frustração de saber que você poderia sim ter ido melhor, poderia inclusive, não ser exagero nenhum dizer aqui que o Amazonas poderia ter vencido sim esse jogo. E eu acho que um ponto de virada nesse jogo, né, um ponto que poderia ter ajudado muito o Amazonas nesse sentido, foi o momento da defesa ali do pênalti que o Renan fez contra o goleiro Tadeu. Esse é um tipo de ponto no jogo, né, um ponto nevrálgico onde você tem que se você consegue, por exemplo, segurar ali uma cobrança de pênalti de um adversário muito mais forte, você poderia sim ter saído com um resultado melhor. E não só isso, né? Eu acho que os dois gols, acaba que os dois gols que o Amazonas sofreu, principalmente o segundo, eu acho que de repente ali o primeiro do Moraes ali ele foi um lance muito rápido, né? Que acabou culminando no gol, mas eu acho que o gol do Anselmo Ramon, se a gente for olhar ali, acabou sendo uma atrapalhada ali do sistema defensivo do Amazonas, né? Então, assim, a gente precisa ter, vou falar daqui a pouco da efetividade do ataque do Amazonas, né? Mas a gente talvez precise ter essa mesma capacidade de ser efetivo também no nosso sistema defensivo, porque senão não adianta você fazer dois gols e tomar dois gols, ou às vezes toma até mais, né? Por exemplo, quando eu falo de efetividade, eu gosto muito, eu venho elogiando muito bastante nos últimos vídeos, né? Essa dupla aí, o Kevin Ramírez, né? E o Joaquim Torres, que mais uma vez ali assinaram, fizeram sua obrigação dentro de campo, né? De botar a bola para dentro, ou pelo menos criar jogadas, né? Que eu acho que em jogadores de ataque a gente tem que esperar sempre isso. Ou a gente espera gol, ou pelo menos que eles criem bastante oportunidades, que eles deem assistência, né? E o Kevin Ramírez e o Joaquim Torres, eles têm feito isso e de uma forma assim muito assim efetiva, né? Porque quando a gente vai olhar aqui os números desse jogo, né? Essa efetividade, por exemplo, a gente mata logo de cara, por exemplo, assim, o Amazonas teve 3 chutes a gol dessa partida contra 5 do Goiás. 2 do Goiás entraram e do Amazonas 2 entraram, só que 2 em 3 chances. Isso é uma efetividade muito boa e o Amazonas vem fazendo isso, né? Vem tendo ali ao longo dos jogos poucas oportunidades mesmo de chute a gol, mas quando consegue, guarda, sabe? E ainda falando desses números, quando a gente olha assim e tem essa dorzinha no coração de saber que o time poderia ter sido melhor, eu falo para vocês pelos números globais da partida, né? Porque a gente teve, por exemplo, 55% de posse de bola. Em casa a gente jogou, como disse, a gente propôs muito mais o jogo, né? Deteve muito mais a posse de bola com relação ao Goiás, que teve só 45. Nível de passes também, né? A gente trocou muito mais passes, evidentemente por conta da posse de bola, né? 303 contra 251 do Goiás. A precisão desse passe também, a nossa precisão foi melhor, 79% de precisão contra 74% do Goiás. Faltas ali a gente ficou também na mesma casa, 10 contra 9, cartões amarelos 2-2, repetiu o placar, né? Impedimentos, é que a gente teve um pouco mais, né? Inclusive 7 impedimentos contra 2 do Goiás. Inclusive um desses impedimentos poderia ter sido outro gol do Kevin Ramírez, e aí a gente teria saído com essa vitória de campo. Pessoal, de um modo geral, a gente olha os jogos que o Amazonas vem fazendo, ele vem sendo um time competitivo, ele vem sendo um time que apresenta ali uma postura melhor com relação ao que vinha no campeonato, antes um pouco com o Guilherme Alves. Só que aquela história,
cada melhora ela tem que vir acompanhada de mais pontuações. E principalmente ela tem que vir acompanhada de vitória em casa. Porque em casa a gente não pode perder jogo, gente. Porque todo ponto que a gente perde em casa a gente vai ter que recuperar fora. Por exemplo, na próxima rodada aqui, a gente vai ter que recuperar. A gente vai jogar fora de casa contra a Ferroviária e vai ter que recuperar esses pontinhos. E a Ferroviária, assim, olhando a tabela de classificação aqui, deixa eu dar uma olhada para ver se a Ferroviária já jogou, já venceu o Remo por 2-0 nessa rodada, na sexta-feira. E ela tem o quê? É um time que tem 23 pontos, ou seja, tem 3 pontos a mais que o Amazonas. Então, embora esse time esteja fora da zona de rebaixamento, é um time que está brigando com a gente ali, que a gente vai ter que... tem todas as condições de igualar, pelo menos, essa pontuação e começar ali a sonhar em sair do buraco como a gente está hoje. E aí a gente dá uma olhadinha na tabela também, porque a gente está na 20ª rodada, mas a 20ª rodada ainda não terminou. Estou gravando esse vídeo aqui no domingo. A gente tem jogos ainda envolvendo os nossos adversários diretos ali no andar de baixo, que a gente tem o Volta Redonda, 17ª posição com 21 pontos, o Botafogo de Ribeirão Preto com 21 também na 18ª, Paysandu na 19ª com 20, a mesma pontuação que a gente tem na lanterna do campeonato. E aí aquela história, tem um porém também, que eles ainda não jogaram. Por exemplo, a gente vai ter neste domingo aqui, Atlético Paranaense e Paysandu. A gente vai ter na segunda-feira o Volta Redonda indo até Cuiabá para jogar contra o Cuiabá. Ou seja, tem que dar uma secadinha nos rivais aí. Dos times que estão na zona de rebaixamento, o único que jogou e ganhou foi o Botafogo de Ribeirão Preto, que jogou contra o América Mineiro e venceu por 2-1. Então é aquela história. Não dá mais tempo não, gente. Vamos correr atrás, porque assim, muita gente faz essa conta, e eu faço ela parcialmente também, que a gente precisa aí de pelo menos mais 25 pontos para escapar do rebaixamento. Agora tem uma peculiaridade na Série B, que não tem na A. Em 4 ocasiões a gente teve times que caíram com 45 ou mais. Só que isso não acontece desde 2011. A gente vem tendo aí uma consolidação dessa marca de 45. Então a gente tem nada menos que 25 pontos para conquistar nesse campeonato, para poder manter essa grande conquista que é ter um time amazonense na segunda divisão do futebol brasileiro, sabe? O ponteiro está girando, o calendário está correndo. E agora não dá mais para ficar perdendo ponto em casa, gente. Ainda mais de um jogo que a gente sabe que dava para ter um resultado diferente, mesmo sendo o Goiás, mesmo sendo um candidato ao acesso, mesmo sendo um time que sempre foi muito forte nessa divisão. Mas é isso, trabalhar para sair do buraco é tudo que o brasileiro faz o tempo inteiro. Vamos que o futebol não para.